Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez trazendo o nosso Raulzinho aqui, depois de mais uma de nossas caminhadas. A gente para aqui um pouquinho para descansar, para conversar com vocês um pouco sobre autismo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um tema muito importante. Queria falar com vocês um pouquinho sobre a poda neural, poda neuronal. Explicar para vocês como é que funciona a poda neural. A gente pode pegar um exemplo bem legal. É um exemplo que a gente tem, digamos que a gente tem uma árvore na nossa casa, que a gente planta e a gente vai fazendo essas podas, vai podando direitinho, vai tirando os galhos secos, vai tirando os galinhos que não servem e a gente vai priorizando os galhos de cima, para essa árvore crescer, esses galhos ficarem bem fortes. Então, pessoal, nesse caso aí, eu posso falar para vocês que foi o caso das pessoas típicas que não têm autismo. E no caso das crianças que têm autismo, posso usar o mesmo exemplo. A gente tem uma árvore em casa, só que quando a gente vai fazer essa poda dessa árvore, tirar as galhas que não servem, ou as galhas que vão atrapalhar a árvore, essa poda é feita de uma forma desregulada, de uma forma desorganizada. E acontece no caso das pessoas que têm autismo, as crianças que têm autismo, termina cortando, né, as galhas que interessam, as galhas de cima, as galhas... Essa poda é desregulada, como eu já falei. Então sai cortando todo tipo de galha. E com um corte desordenado, pode cortar as funções da fala, que foi no caso do Raul. O Raul ele já falava. E quando teve a poda neuronal dele, ele deixou de falar. O Raul falava até frases. Eu lembro bem que ele falou uma vez: eu sou o Zeze, eu sou o Zeze. Entendeu, pessoal? E hoje ele só fala malmente papai e mamãe. Então, como sempre, trazendo um exemplo do nosso Raulzinho aqui. Então, a poda neuronal, a poda neural, ela funciona mais ou menos assim, como eu te expliquei, de uma forma simples, para vocês entenderem bem fácil. E por que a poda neuronal acontece nas crianças? A poda neuronal acontece, pessoal, porque até 1 ano e meio de idade, o cérebro das crianças, eles produzem muitas sinapses. E isso precisa ser regulado, precisa ser feito de uma forma mais ordenada. Então, o que acontece? O cérebro precisa começar a se organizar. Então, como eu falei, a partir de 1 ano e meio tem muitas sinapses. E para o cérebro se organizando, a partir de 1 ano e meio começam as podas neurais, as podas neuronais. Né, Raul? É água, Raul? Abra aí. Muito bom, pai. Nem precisou do papai. Então, como eu estava falando, pessoal, a partir de 1 ano e meio acontecem essas podas neurais, que para pessoas que não têm autismo, acontece tudo direitinho. As crianças não perdem funções nenhuma, não perdem funções motoras, não perdem funções da fala. E já no caso das crianças com autismo, é como eu falei, acontece essa poda desregulada e a criança pode sim perder funções motoras, perder funções da fala. E como eu estava falando, a poda neural acontece para o cérebro se organizar. Aí nós temos as podas neurais. E a partir daí o cérebro ele vai se organizando e fazendo as sinapses necessárias. Então, pessoal, como eu falei para vocês, em relação à poda neural. Mas eu queria falar para vocês também uma coisa que me preocupou bastante em relação à poda neural, que foi: quantas podas neurais meu filho ainda vai ter? Meu filho ainda vai perder mais alguma função? Não é, Raul? E eu queria falar para vocês que a poda neural, pessoal, só acontece até os 2 anos de idade da criança. Entendeu? Então, já para o pessoal ficar tranquilo, que isso foi uma coisa que me preocupou também. A poda neural só acontece até os 2 anos de idade. Ainda bem que as podas neurais só são até os 2 anos de idade da criança. Já pensou a criança ficar perdendo funções? É difícil, né? Como eu falei, as crianças nas podas neurais podem perder funções motoras, podem perder as funções da fala,
como eu já falei. E trazendo aqui, falar pra vocês, bate na cabecinha não, pai. Que por isso que é importante as terapias com profissionais, é importante a gente trabalhar a parte motora das crianças, é importante a gente trabalhar a parte da fala, como eu digo pra vocês, que eu não perco nenhuma chance. Quando o Raul balbucia alguma coisa, fala alguma coisa, eu puxo um assunto. Já para essas sinapses que foram cortadas, elas voltarem a se fazer, pessoal. A gente trabalhando, a gente estimulando as crianças, essas sinapses que foram, como eu falo para vocês no caso do Raul mesmo, bate na cabeça não, pai. Que foi cortado no caso da fala, eu estimulo ele sempre, eu trabalho com ele em casa para ajudar nas terapias, para o Raul voltar a falar e crescer tendo as funções dele, né, direitinho, como crianças típicas. Porque, como eu sempre falo, hoje o Raul tem eu, tem a mãe, tem a família dele, mas pode ser que lá pra frente ele já não tenha mais. E aí como é que vai ser a vida do Raul? Então, a gente precisa trabalhar, como eu tô falando pra vocês, em casa, colocar a criança pra arriscar, fazer todo tipo de trabalho possível para socializar essas crianças, para elas voltarem a interagir com o mundo em que elas vivem. Tá bom, pessoal? Então, grande abraço, fiquem com Deus. Por favor, curtam, compartilhem o nosso canal, comentem no nosso canal, deixem suas experiências, me falem, me dê tempo de vídeo. Tá bom, pessoal? Então, grande abraço e até a próxima aqui no nosso canal Rautismo. Né, Raul?